E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Bruninha? Eu fiquei até confusa sobre o que a gente vai falar, mas a gente vai falar sobre economia, já Sobre que economia. o nosso convidado é convidado de peso para esse assunto. É alguém que entende muito do assunto. Estamos Com certeza. recebendo aqui no podcast Os Sócios Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Brasil, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, um dos fundadores do Banco Pactual, que é hoje o BTG Pactual. E, bom, acho que dispensa apresentações, porque eu tenho uma página inteira aqui só para falar de parte de educação, envolvimento em outras empresas. Mas antes de falar disso, Paulo Guedes, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Os Sócios. Prazer é meu estar com o Perini aqui em mais uma conversa sobre como difundir conhecimento para os jovens, né? Isso é importante. Eu sempre tive de mão dada com educação ao longo do único período que eu não estive diretamente com a educação foi esse período que eu tive no governo. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer lá uma correção de uma injustiça que eu acho que acontece normalmente com quem não tem um lobby forte em Brasília. Eu me lembro que na crise de 2008, nos Estados Unidos, 2008, 2009, houve uma crise financeira aguda por causa da especulação em imóveis, né? Então era uma crise financeira e imobiliária. E eu me lembro que na ocasião me chamou a atenção que os jovens tinham uma dívida de US$ 1,5 trilhão de dólares. Os garotos queriam fazer curso, né? Fazer graduação, fazer o pós-graduação, e é normal no mercado de crédito americano, é um mercado bastante robusto, diversificado, é normal os jovens se financiam e vão fazer os cursos. Só que, na hora que eles se formam, estão devendo à universidade e tem uma quase depressão, foi a crise de 2007, 2008. Eles estão sem emprego e endividados. Já começa a vida completamente arruinados, sem conseguir emprego, já devendo. No Brasil o problema é mais sério ainda, porque existia ele fica negativado, né? Ele fica totalmente sem crédito, o mercado é menos sofisticado que lá, demora mais tempo para fazer essas correções. E me impressionou a relativa insensibilidade do establishment americano ao problema dos estudantes. Quer dizer, eles fizeram o que a gente chama de um bailing out, fizeram uma operação de salvamento dos ativos imobiliários que estavam estressados, dos ativos financeiros que estavam estressados, mas esqueceram de ajudar os estudantes. Então, quando nós estávamos no governo, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Quando bateu o Covid, veio o impacto recessivo inicial, e nós começamos a ajudar todo mundo, uma das primeiras coisas que passou pela cabeça, nós precisamos dar um desconto para os jovens. E aí fizemos um programa que chegou a dar descontos de até 90% na dívida. Porque um garoto vulnerável da periferia se endividou para estudar, não consegue terminar o curso, vários cursos foram interrompidos, não consegue pagar. Então nós fizemos mais de 3, 4 milhões de pessoas, jovens, vulneráveis, sem recursos para pagar. Nós demos desconto de até 90% da dívida. Isso foi importante. Eu acho que eu consegui ajudar bastante gente, apesar de não estar diretamente envolvido no setor educacional. Não nessa época, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho dados mostrando que você já comandou o IBMEC nas décadas de 80 e 90. Você também foi responsável, um dos responsáveis, pelo lançamento do primeiro MBA aqui no Brasil. Então, esse treinamento para executivos. Você também investiu em 4 empresas de educação que cresceram tanto que fizeram IPO. A SEB, a Abril Educação, a Ânima e a Afia. E agora está voltando novamente com uma iniciativa de educação em parceria conosco aqui no Grupo Primo. É Que isso chique, mesmo. hein? Não, é o maior projeto que a gente já fez aqui de educação da nossa história. Você sabe, é uma imensa alegria para mim, porque vocês são jovens digitais. Eu sou da época dos dinossauros. Eu sou da época que você ficava 10 anos para atingir 1.000 jovens ou 1.000 executivos. Quando nós criamos o MBA Executivo, isso era meados dos anos 80, o Brasil estava uma desordem financeira, hiperinflação, e ninguém sabia como lidar com o fenômeno. Uma confusão terrível. Imagina como está hoje a vida na Argentina ou na Venezuela, uma confusão tremenda. E as pessoas não sabem sequer o que está acontecendo.
Então, nós lançamos MBA executivos, foram os primeiros do mundo, nós inovamos. As universidades americanas lançaram 10 anos depois, 12 anos depois. E era justamente para ajudar todo mundo a lidar com esse problema de finanças, um problema de desordem financeira no país. Só que você levava, nós para fazermos 1.000 alunos, nós levamos 8 anos, 7, 8 anos, quase 10 anos. E, pelo que eu entendo, com os jovens digitais, a gente pode fazer 1.000 alunos em um curso só, ou mais do que isso, né? Em um dia. Pois No é. dia de lançamento a gente consegue 1.000 alunos. Pois é, isso é É o que a gente extraordinário. espera. Isso é extraordinário. Então, para mim, é uma volta à origem. Depois de passar pelo governo, ter toda a experiência que eu tive, passar por todo o mercado financeiro, me dá uma imensa felicidade vir participar disso. Então, eu estou aqui exatamente para usar essa tecnologia nova que são vocês, com esse alcance, com essa penetração digital. O Brasil é o terceiro, quarto maior mercado digital do mundo. Nós estamos aí só perdendo para a China, Estados Unidos e Índia. Então, o Brasil é uma potência digital. E vocês são jovens que estão distribuindo conhecimento, que eu tentei fazer desde que voltei de lá de fora. E nós vamos fazer numa velocidade muito maior agora, né? É o que a gente espera. Então, para quem está acompanhando aqui o podcast, vai aparecer um QR Code na tela, porque nós lançaremos em conjunto com o Paulo Guedes o MBA de Macroeconomia e Portfólio Management. E nesse MBA, para que você conheça mais do que teremos lá de carga horária, os professores, como é que é o curso, nós temos 4 aulas magnas que irão começar no dia 18/9. É uma aula sobre ideais econômicos para o Brasil prosperar. Depois temos no dia 20 uma aula sobre o arcabouço político que leva ao desenvolvimento. No dia 22, como analisar fundamentos econômicos para investir. E no dia 25 de setembro, como tornar-se um especialista em economia e investimentos. Essas aulas são gratuitas, basta se inscrever no QR Code ou no link que está aparecendo na descrição aqui do episódio para acompanhar e ter acesso a mais informações. E esse MBA ele é destinado para aqueles que querem aprender mais sobre o assunto, para gerir o seu próprio patrimônio, o da sua empresa, tomar melhores decisões à frente dos negócios, ou também para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Inclusive, aqueles que completaram o MBA, que seguirem as regras que nós temos. Lá tem uma entrevista aqui na Portfel, nossa consultoria patrimonial, podem trabalhar conosco e trabalhando conosco, a partir de 3 anos da data de início do MBA, você tem um prazo para conseguir uma carteira sob gestão de 10 milhões. Caso você consiga isso, a gente devolve metade do valor que você pagou na inscrição. Muito Então, bom. para quem quer mudar de carreira, esse é um prato cheio. Então, fique atento, assista às aulas. Eu já estou assistindo parte do conteúdo que está gravado. Já cumprimento aqui o Paulo Guedes pela excelência do conteúdo. Não poderia ser diferente também, né? Foi zero surpresa, mas fiquei realmente muito animado, porque é um padrão de qualidade muito alto, um conteúdo que facilmente poderia ser pago, mas vai estar disponível gratuito para vocês tomar a decisão se querem ou não fazer parte do MBA. Espero ver vários de vocês lá. E agora, entrando na pauta aqui do podcast, Paulo, eu queria saber como é que você se interessou por economia? Porque você tinha lá várias frentes, poxa, mas viu, não, eu quero me especializar nesse assunto. Como é que foi essa história? Interessante porque foi por campos correlatos. Eu tinha interesse, eu gostava de história, eu tinha um pouco de interesse também em geografia. E curiosamente, agora, já bem mais tarde, lendo o Karl Popper, que é o filósofo da ciência, ele dizendo, olha, primeiro você tem que dominar o seu campo. Estude tudo, por exemplo, sobre economia. Depois de você dominar o seu campo, tente entrar e pegar apoio em campos correlatos. No caso de economia, por exemplo, seria história, para você saber como é que foi o desenvolvimento das nações, o que acontece, qual é o caminho da prosperidade, que países seguir em direção melhor. Da mesma forma, surpreendentemente, biologia evolucionária. Biologia evolucionária, quer dizer, porque a biologia são várias espécies. Quando você examina uma economia de mercado, ela tem vários organismos, de uma banca de jornal, passando por uma padaria, depois vai para uma organização industrial, onde dá milhares de pessoas compondo, por exemplo, produção de automóveis, manufaturas, etc. Aí você vai para essa época digital, às vezes 12 jovens numa garagem inventam um negócio extraordinário, como vira mais tarde, por exemplo, uma Google, uma Amazon. Então, são variadas espécies e num ecossistema econômico. E elas vão evoluindo, vão se adaptando, vão tentando justamente evoluir, e também com aquela regra de experimentar, que é a regra da natureza, da evolução,
Você experimenta, o que funciona melhor você vai adotando, vai se adaptando e vai se reproduzindo, quer dizer, você vai crescendo, criando filiais, organizando variantes, né, da sua espécie. Então, é muito interessante porque são campos que são correlatos e eu acabei sendo atraído para a economia por esses campos correlatos. Quer dizer, era um campo que eu achava que eu poderia continuar estudando um pouco de história, um pouco de... E mais tarde você vê também sociologia, ciência política, geopolítica, você começa a entrar, mas isso bem mais tarde. No início é uma especialização muito grande, né? A economia se especializou muito, como mais ou menos a medicina. Tem o neurocirurgião, tem o nefrologista, tem o pneumologista, tem economia. Hoje tem economia urbana, economia rural, economia do crescimento, macroeconomia. Tem variedades imensas. E o começo da carreira, normalmente, é como especialização. Você vai se especializando. Eu, por exemplo, me especializei em macroeconomia e economia internacional. Só que depois você começa a ler, vai continuando a ler, vai continuando, e aí você vai formando o todo de novo. E vai formando, lendo campos correlatos dentro da própria economia, né? Você não para nunca. A mensagem que eu deixaria para vocês é o seguinte: na minha época era um livro, hoje são essas formas de comunicação mais dinâmicas. Na minha época era um livro. A ideia, o pensamento de que uma pessoa pode colocar todo o conhecimento que ela adquiriu na vida. Um prêmio Nobel, por exemplo. Vai lá e com toda a experiência que ele tem, tudo que ele aprendeu na vida, ele vai e transmite aquilo para você por R$40. É o preço de um livro. Isso é um negócio extraordinário, um conhecimento extraordinário, à sua disposição. Então, eu comecei a ler e eu gostava. Eu, de um livro de um prêmio Nobel, ele citava 2 outros, eu li os 2 outros. Aí, os 2 outros citavam o terceiro, eu li o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai. Eu, às vezes, fazia uma lista de leitura completamente paralela, alternativa até, às vezes, ao que estava sendo dado na aula. Eu até não recomendo isso, não. Eu recomendo todo mundo estudar a aula, seguir o professor. Mas eu era meio alternativo. Eu gostava, às vezes, me interessava numa direção e ia embora lendo, fazia um curso paralelo dirigido pelos prêmios Nobel, que estavam um recomendando o outro, eu ia lendo. Mas o que mais é interessante nisso é que a educação te dá, de certa forma, uma luz na escuridão, entendeu? Os fenômenos sociais são muito complexos. As pessoas nem sequer percebem a sofisticação das instituições que nós desenvolvemos ao longo de séculos. Por exemplo, quando você fala de economia, tem a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia normalmente é o sistema de preços, é a teoria de valor, a teoria de preços. É o seguinte, a gente nem percebe, mas os preços são informação. Você nem sabe, às vezes está acontecendo um mau tempo lá no Cerrado, vai prejudicar uma safra, um preço começa a subir. Aquilo é uma informação, aquilo é um sinal dizendo, olha, pode faltar um pouco de soja esse ano. E aí os preços começam a subir, aí a pessoa começa a economizar um pouco, quando está fazendo óleo de soja já economiza um pouco, vai procurar um óleo alternativo, e dispara uma série de repercussões. E, ao mesmo tempo, está todo mundo trocando informação. Aquilo vai durar muito tempo? É uma perda de safra de um ano só ou é uma praga que vai durar 3, 4, 5 anos? O que vai acontecer? Dentro da informação, tem o que a gente chama de sinal, que é o importante, e tem o barulho, o noise, que a gente chama de barulho branco, white noise. É o barulho, quer dizer, não, é só um ano, o ano que vem já melhora. Então, não, olha, é um troço bem mais grave, é uma praga, vai levar 3, 4, 5 anos, 7 anos, as pragas lá do Egito, de repente, quer dizer. E aí o sistema econômico todo começa a se adaptar àquilo. Então, isso é a microeconomia. Aí você tem a macroeconomia, que é uma invenção relativamente recente. O Keynes é que entrou e criou um campo novo. E falou assim, olha, na economia monetária é coisa um pouco mais sofisticada, não é tudo automático, existem fatores que perturbam, etc. E aí ele veio com essa teoria. E aí nós ficamos mais ou menos como os físicos. Os físicos têm a macro deles, que é justamente a ciência dos grandes astros. Na verdade, era a física clássica do Newton e virou a teoria de relatividade do Einstein.
e tem a física quântica, que é como se fosse a micro. A física quântica é para os fenômenos muito pequenos, é você entrar no átomo, ver os elétrons, descobrir campos magnéticos, quer dizer, que é muito usada hoje na moderna tecnologia, de microcomputadores, tudo isso usa teletransmissores, tudo isso usa a física quântica. Eles não conseguiram unificar. O Hawkins, que era um famoso teoria de tudo, é justamente a tese, vamos tentar juntar o macro com o micro. Os economistas já conseguiram juntar o macro com o micro. São os novos clássicos. Eu estava em Chicago quando isso aconteceu. Os novos clássicos estavam fazendo essa fusão dos fundamentos microeconômicos integrados à macroeconomia do Keynes, que era absolutamente brilhante do ponto de vista de insights, mas não tinha fundamentos sólidos, não é? Então, essa fusão foi feita quando eu estava lá. Então, eu assisti essa transformação extraordinária que aconteceu. Foi uma sorte pessoal. Eu não ia para Chicago. Eu fui para Chicago já por essas confusões que tem no Brasil, de vez em quando, ideológicas. Eu ia para uma outra universidade, aí eles cortaram a bolsa, porque tinha tido uma briga entre duas alas de economistas brasileiros, eles cortaram a bolsa. Na hora que eu ia pular na piscina, estou eu no trampolim, pulei 3 vezes, esvaziaram a piscina. Aí, de repente, Chicago ofereceu uma bolsa. Aí eu fui. E acabou sendo extraordinário, porque eu cheguei lá, era um keynesiano até os ossos. Tinha lido no original os livros do Keynes, absolutamente brilhantes. Usei recursos keynesianos também na crise. Mas, ao mesmo tempo, com o conhecimento de como tratar isso de uma forma mais profunda e não superficial, de como esses auxílios têm que ser, esses esforços anticíclicos, na verdade, eles têm que ser temporários, todo mundo tem que saber que é um bate e volta. Você empurra aquilo, mas aquilo não é o fundamento. O fundamento são as reformas. As reformas é que fazem a taxa de crescimento de um país. Investimento em educação, capital humano, desde a mais tenra idade. Também de Chicago isso, capital humano. Se você investir na idade de 0 a 7 anos, educação infantil, o impacto é extraordinário sobre todo o futuro daquela criança. Eu posso fazer um gancho aqui, Paulo, até porque a gente vai entrar numa pergunta sobre isso. Perfeito. Que a Malu quer fazer. Mas pegando vários pontos que você falou, eu não vou lembrar agora quem falou isso. Acho que foi algum sócio seu lá do passado. Mas assim que você entrou no governo, eu assisti um podcast ou um vídeo e estavam perguntando de você. Inclusive, se eu não me engano, ele falou, eu não gosto de falar de sócio, né, tudo, mas o Paulo é um cara brilhante porque ele lê de tudo. Ele falou assim, uma coisa que me impressionou uma vez é que ele estava lá no Pactual lendo A Origem das Espécies. É verdade. Você falou, por exemplo, de seleção natural aqui. É verdade. E a gente usa isso, por exemplo, em anúncio. A gente faz 20 anúncios, alguns performam muito mal, você corta, o que performou melhor, você vê, poxa, como é que é isso aqui? Tenta pegar e fazer uma família parecida com aquilo. Então, até hoje é um conceito importante. E eu queria pegar um gancho no que você falou de livro também. Porque eu sou um grande defensor de que livros são quase insubstituíveis. Até porque eu estou no processo de escrever o meu livro agora. E dá um trabalho gigantesco. Sim. Muito, muito grande. Sim. E eu falo pra Malu, esse vai ser o melhor conteúdo que eu já fiz na minha vida. Porque eu fico sentado, eu escrevo, não tá bom. Eu vou, altero, até uma hora que ficar bom, a ponto de eu falar, isso aqui vale a pena ser publicado. É isso. Então imagine cabeças brilhantes, que podiam falar muito bem de vez em quando, mas na hora que tinha que sentar pra escrever, ele ia botar o melhor que ele tinha lá. Se ele mesmo escreveu o livro, né? Não sei se tinha ghostwriters lá no passado, na época do Sêneca, por exemplo, que eu gosto de ler. Então, um negócio que é assombroso, até porque não há outra espécie, pelo menos eu não conheço, que tem essa capacidade de colocar toneladas de conhecimento registradas que podem ser consultadas no futuro. Porque eu tô lendo hoje pessoas que morreram há 2.000 anos, morreram há 2.400 anos. Extraordinário, extraordinário. Você falou do Sêneca, o Marco Aurélio, o imperador também, estoicos. Os estoicos têm mensagens extraordinárias para nós que são úteis agora, que eu usei também para mim, durante a própria pandemia. A resiliência, as coisas que você tem sob controle e as coisas que você não tem sob controle. Então, havia coisas que nós não podíamos controlar, mas tudo que pudéssemos. Então, facilitar a importação de 1.500 produtos médicos hospitalares, segurar, travar com a Receita Federal justamente
guardar para uso dos brasileiros os ventiladores pulmonares, trazer as vacinas de fora, quer dizer, tudo isso são coisas que a gente pode controlar. Então, a gente tem que fazer o maior esforço possível. E que você fez a referência também a como esses campos se comunicam, né? Esses livros. É verdade que eu estava naquela época lendo lá A Origem das Espécies mesmo, e é verdade também que agora, recentemente que eu digo, nossa, você vai ficando mais velho, recentemente é 2007. Então, eu me lembro que eu observando que normalmente nós humanos consideramos o pano de fundo uma natureza fixa, está lá dada, estão lá os rios, estão lá as montanhas, está lá a atmosfera e tal. E nós justamente poluindo, industrializando ainda aceleradamente grandes populações humanas, como os chineses, o Paquistão, a Índia, são 3,8 bilhões de eurasianos entrando nos mercados de trabalho, e tudo isso com fábricas, cimento. Falam tanto do Brasil, mas, na verdade, o Brasil é responsável por 1,7% do fluxo de poluição anual. Mas, mesmo assim, nós temos que interromper totalmente o desmatamento ilegal, a queima de florestas, esse tipo de coisa. Mas, lendo exatamente sobre isso, as teorias mais modernas, entre aspas, já em 2007, já conversando sobre os impactos justamente da poluição. E falando, olha, ao contrário do que a gente possa pensar, de que a natureza está dada e que a gente pode fazer o que quiser aqui, na verdade é um ecossistema de realimentação mútua. Quer dizer, a gente começa, na verdade, a biosfera, o nosso biossistema, na verdade, o nosso sistema biológico, nós chamamos de biosfera, nós também emitimos coisas e vamos afetando a natureza. E a natureza devolve isso sob forma de maus climas e tempestades e coisas desse tipo. Então tem essa interação o tempo inteiro. É muito complexo, não é nada fácil, não é nada trivial. Os efeitos não são tão instantâneos, mas a gente tem que ficar alerta. Os economistas, por exemplo, consideravam externalidades. Externalidades, não está no sistema de preço. O ar é abundante, a água é abundante, mas rapidamente isso está sendo afetado e alterado. Mas, curiosamente, você levantou um tema que é muito importante para o futuro do Brasil agora. Porque o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. 85% é água, sol e vento. Nós, quando exportamos soja, nós estamos exportando água, sol e vento. Isso é extraordinário. No momento em que você teve uma ruptura das cadeias produtivas, a economia mundial entrou em crise. Primeiro pelo problema do Covid e depois a guerra na Ucrânia. Com a geopolítica começou uma fragmentação do sistema econômico mundial. Começa a haver essa fragmentação. Todo mundo quer saber de segurança alimentar. Quem é o campeão de segurança alimentar? O único continente que exporta comida é a América do Sul. Os Estados Unidos têm uma produção extraordinária de grãos, de alimentos e tudo isso, só que eles consomem tudo. A Europa, a mesma coisa. A Ásia, a mesma coisa. Então, nós somos a garantia da segurança alimentar do mundo. E, ao mesmo tempo, por termos a matriz energética mais limpa do mundo, toda essa transição energética para uma economia mais verde, essa transição em direção a um ecossistema de reindustrialização menos poluente, o Brasil vai ser o protagonista. Então nós temos assim, um futuro extraordinário, uma oportunidade que não podemos perder como país. Foi o que nos valeu, por exemplo, foi nas conversas com a OCDE, com o secretário-geral Mathias Cormann, porque eles estavam com a mentalidade dos países mais avançados, que era simplesmente o seguinte: vamos tributar a poluição, vamos taxar a poluição e vamos subsidiar as inovações. Nos países mais avançados isso funciona, você bota um imposto de um lado para desestimular o uso do diesel, o uso do... por outro lado, você subsidia as inovações, eles têm tecnologias avançadas. Mas como é que ficam os emergentes, como é que fica o Brasil
a Índia, a Indonésia, nós temos ainda florestas nativas grandes, ou seja, é preciso um terceiro pilar aí, que era a preservação dos recursos naturais, pagando. O Brasil não vai derrubar a floresta para depois plantar de novo para ganhar o subsídio, é o contrário. Existe um fluxo calculado em torno de 100 bilhões de dólares por ano, e o Brasil podia receber aí 17 bilhões de dólares por ano pela preservação. Para manter o que já tem. Para manter o que já tem, porque, na verdade, é o sequestro de carbono. São todas as... Na verdade, você tem várias formas de impactar favoravelmente o meio ambiente que o Brasil vai ter que ser o protagonista. Uma delas é justamente aumentar a produtividade agrícola ainda mais, com, por exemplo, nutrientes e fertilizantes nitrogenados, à base de hidrogênio verde, amônia verde, são novos combustíveis do futuro, entre aspas, limpos, baseados em energia renovável que o Brasil tem abundante. Então, há também as cidades com saneamento, porque saneamento não é só o problema de evitar poluição e tal, não é só no campo, também nas cidades, os esgotos, não é? Então, a gente precisa, são 100 milhões de brasileiros que não têm rede de esgoto disponíveis. 35 milhões sem água corrente. 100 milhões de brasileiros é quase metade do país. Sim. É metade do país. É metade do país. E são jovens, crianças, pulando de um lado para o outro, né, no meio, às vezes, sem faltas de ambiente sanitário que lhe permita, inclusive, às vezes, sobreviver. Sim. Né? Então, existe um futuro. A economia vai se deslocando. Houve um tempo que o nosso principal inimigo era a hiperinflação. Aí a gente vai dominando essa tecnologia, vai dominando, cria o Banco Central com as metas de inflação, aí dá autonomia para o Banco Central para ele fazer uma política de Estado, de proteção do poder de compra dos salários, das aposentadorias, o poder de compra da poupança dos brasileiros. Então, um compromisso do Banco Central justamente com 200 milhões de brasileiros, e não com o ciclo político. Eleger ou deseleger alguém, eleger, favorecer ou atrapalhar alguém, nada disso. O compromisso é com os brasileiros. Isso é um capital institucional muito importante. São as reformas, são os marcos regulatórios, são coisas desse tipo, né? Então, esses avanços é que nós vamos fazendo aos poucos e o país vai andando em direção melhor. E aí, na hora que você equaciona o problema da inflação, aí você vai agora para o problema de sustentabilidade fiscal, nós vamos, ao longo do curso, examinar a meta de dívida. Nós vamos propor, da mesma forma que existe uma meta de inflação, nós vamos propor uma meta de dívida PIB. Quer dizer, quer gastar mais? Pode gastar mais, mas aí você vai ter que aumentar imposto, ou vai ter que privatizar, vender ativos, mas você tem que ter uma responsabilidade com as futuras gerações. Você precisa ter uma responsabilidade com as futuras gerações. Da mesma forma que a gente quer preservar o ar puro, quer preservar água, quer preservar recursos atmosféricos, quer fazer uma energia mais limpa para o futuro, da mesma forma nós queremos que nossos filhos também possam ter recursos para fazer as coisas que serão importantes para eles e não se limitar a pagar a dívida que os pais e os avós deixaram para eles pagarem. O que produz um governo com baixa qualidade de gastos. Por exemplo, se você, a gente gasta aí em torno de 300, 400 bilhões, de repente, por ano, pagando juros, por causa do endividamento em bola de neve do passado. Então, não é culpa de um governo ou de outro, é culpa de vários governos que deixaram o país se endividar em bola de neve. E aí a dívida fica grande, aí quando você vai ver, o governo tem 1 trilhão para gastar esse ano, 400 bilhões de pagamento de juros, sobra menos para a saúde, para a educação, para saneamento, para as outras coisas. Então, tudo isso é tema de conversas que nós precisamos difundir, esse conhecimento. Pegando já esse gancho, porque, por exemplo, vou fazer uma pergunta antes, amor, posso? Tá. Que é o seguinte, você diz que, poxa, na física você tem lá, né, a parte de gravitação universal, a física clássica do Newton, veio Einstein, você tem agora a parte quântica e não conseguimos unir o maior com o menor, né? A teoria de tudo não teve essa capacidade. Você falou que em economia teve, mas se a gente pega, os debates entre economistas são muito mais acalorados do que entre físicos, por exemplo. E tem uma coisa que eu sempre uso de exemplo aqui, de que economia envolve pessoas, né? O pessoal fala assim, de vez em quando mandam para mim, poxa, eu tô na dúvida se eu faço economia
né? Ou administração, porque economia é muito exatas, né? Eu falo, na verdade é Não, humanas a economia, que É usa humanas. matemática. É humanas. E aí eu sempre coloco o Boa. seguinte exemplo. Física, por mais complicado que seja, pô, você tem fórmulas, você consegue prever se você lança... O Elon Musk lançou um foguete, ele sabe o minuto que o foguete vai chegar em Marte. Ele tem toda essa capacidade de previsão. Em economia não dá. Se eu pego, por exemplo, uma pedra e jogo num lago, é físico, ela vai afundar. Se eu jogo um pedaço de isopor e jogo num lago, é físico, vai boiar. Se eu pego o Fábio e o Edu que estão assistindo aqui e jogo os dois num lago, eu não sei o que vai acontecer. Os dois podem nadar, podem afundar, Você deu um bom exemplo. podem sair de lá e me jogar no lago, por exemplo. Olha, você fez uma divisão que é fundamental. Uma é humanas e a outra realmente são exatas, entre aspas, que também não são exatas. Porque a física diz que se você soltar uma pedra, a lei da gravidade diz que se você soltar uma pedra ou uma pluma, as duas iam chegar ao mesmo tempo lá embaixo. Porque a física clássica, ela supõe que não há atrito, está no vácuo. Aí quando entra a realidade, que é a resistência do ar, aí a pedra cai antes da... Aí você diz, a física está errada? Não. É que as hipóteses ali tiveram uma pequena variação. Na economia é semelhante. Na economia você fala, ó, em 80% dos casos, em 90% dos casos, que você emitir muito dinheiro, vai ter uma inflação ali na frente. Descobriram Aí ouro. acontece outras Descobriram coisas. ouro e prata nas Américas. Pô, Portugal e Espanha começou por ali. O dinheiro a subir, a inflação foi subindo. E o ouro foi parar todo na Inglaterra, que exportava, começou já o capitalismo na fase mercantil, exportando coisas. Os portugueses e os espanhóis pegavam o ouro aqui e compravam o início da industrialização dos produtos ingleses. Então, é muito interessante, porque tem um livro também no Prêmio Nobel, Ernest Mayr, dizendo que a biologia é ciência única. E tudo que ele fala da biologia se aplica à economia. Aí o físico, a diferença é só a distância do objeto, né? Então, por exemplo, ao princípio de incerteza de Heisenberg, você não sabe por onde vai passar, você não sabe por onde passou, por exemplo, o elétron. Então, naquele nível, é como se você estivesse indo num indivíduo que está doente, a biologia não sabe se ele vai se salvar ou não. Ou na economia também você não sabe se o impacto vai ser aquele ou não. Agora, se você pegar em grandes números, na Massa maior... de indivíduos. Você pegou uma massa, aí você sabe mais ou menos se ela está indo para um lado ou para o outro. E aí tem coisas interessantíssimas. Justamente como tem o fator humano, qual é a diferença? É que na economia o átomo raciocina. O átomo toma decisão. Então você fala, vai por ali. Ele, opa, não, eu vou pelo lado de lá. Por exemplo, você às vezes aumenta o imposto e o cara... Não vai ser mais arrecadação, vai ser mais sonegação e arrecada menos, Ou por a exemplo. empresa quebra, desaparece. Ou a empresa quebra. Você já leu Fundação, Paulo? Do Isaac Asimov? Não, engraçado. Eu tenho que ser franco. Eu, na minha busca da realidade, porque o que une todas essas ciências? Porque a ciência, às vezes, é um nome muito nobre, na verdade, para conhecimento. O que caracteriza todas essas ciências, seja a biologia, seja a física, seja a economia agora, na verdade, é o método científico. O que nós temos de comum é o método científico. E o método científico é o seguinte, não há certeza de nada. Não há certeza de nada. É interessante que o Karl Popper, de novo, que é o cientista, na verdade é o filósofo da ciência, é o meu filósofo preferido, porque ele é o filósofo da ciência. E eu muito cedo busquei a verdade e os fatos. E aí ele começa citando Xenofontes. Eu até, quando gravei com o primo, eu falei, olha, eu vou me lembrar, deixa eu ver se é Anaximandro, se era... Aí fiquei tentando me lembrar qual era o filósofo pré-socrático que tinha feito essa observação. E aí eu me lembrei depois, é o Xenófanes. O que ele disse é o seguinte, nem aos deuses, na época, os gregos eram ainda politeístas. Então, nem aos deuses é assegurado conhecer a verdade. Porque nós temos nossos limites cognitivos. Então, o máximo que nós temos são teias de suposições, ou seja, hipóteses que nós formulamos, que valem enquanto resistirem aos fatos. Então, a Terra é plana para os gregos que navegavam na Mesopotâmia, no Mediterrâneo, estava perfeito.
Se ele formulasse a hipótese que ninguém ia entender nada, que a Terra, de repente, ele fala, não, o barco ia cair se estivesse para o outro lado do mundo, etc. Então, era muito melhor a Terra plana. E aquilo funcionou para eles por 1000 anos, por 1500 anos, 2000 anos. De repente, deixou de funcionar. Quando, já navegando com orientação da astronomia, começaram as grandes expedições, e, de repente, sai um Fernão de Magalhães, dá a volta e chega lá de novo e fala, então é esférica. Porque eu fui numa direção só, fiz a circunnavegação, dei a volta ao mundo. Então, ela não é plana, ela é esférica. Né? Então, caiu Ptolomeu, subiu Copérnico. E aí fomos. Aí, de repente, vem o Einstein e já dá outro. Então, nós nunca saberemos a verdade. Mas nós estaremos sempre nos aproximando. E quando a coisa é muito próxima, por que a gente tem esse enorme respeito, por exemplo, por uma engenharia, por uma coisa assim? Porque a coisa é muito próxima. Ele faz um prédio e nós estamos aqui, mas de vez em quando cai um prédio também. O cara errou o cálculo. Né? Então, o fenômeno social ele é muito mais complexo. É como o fenômeno biológico, ele é muito mais complexo. E aí, às vezes, até entrando agora no nosso tema de investimento, às vezes os próprios investidores formulam hipóteses. Por exemplo, o George Soros, lá em Alquimia das Finanças... Que é aluno do Karl Popper, inclusive. Né? Exatamente influenciado pelo Karl Popper, ele diz o seguinte, eu trabalho com a minha hipótese. Enquanto ela estiver funcionando, o que é funcionar? Enquanto eu estiver ganhando dinheiro com ela, ela é verdadeira. Na hora que ela começar a dar errado, eu tiro o time. Stop your losses, let your profits run. Deixe os seus lucros se acumularem e interrompa as suas perdas, porque você deve estar errado. O negócio está dando errado. Então, ele formulou a teoria da reflexividade, que é muito interessante, que é parecida a isso. Você vê a analogia, por exemplo, com todas essas teorias modernas do ecossistema ambiental, dizendo o seguinte, olha, diz o Soros, né? Olha, a gente acha que tem um ambiente econômico lá e que nós reagimos a ele. Só que quando todos nós achamos que o país está melhorando e a gente compra, aí a bolsa sobe. Quando a bolsa sobe, o valor dos ativos existentes sobe. Subindo o valor dos ativos existentes, é interessante construir novas fábricas, porque a fábrica que existe está valendo 2 bilhões e construir umas custa só 1 bilhão. Então, eu vou fazer mais uma fábrica. Ou seja, a reflexividade. A economia estava indo bem, eu me animei e comecei a investir mais. Quando eu investi mais, a economia melhorou. E aí um vai empurrando o outro. E pode isso dar numa bolha lá na frente, por exemplo. Então, tem vários livros, desde livros de 2, 3 séculos atrás, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. As extraordinárias ilusões, ou, digamos até extraordinário popular, as extraordinárias ilusões populares É do Gustavo e Le a Bon, esse aí, loucura né? das multidões. Não, o Le Bon é outro também interessante, a psicologia das massas. Mas é tudo sobre bolhas, não é? Então, tem assim umas 20, 30 livros super interessantes sobre bolhas. Aí tem 20, 30 livros sobre os Money Wizards, os Money Masters, os Money não sei o quê. Na verdade, é todo mundo experimentando e tentando descobrir o seu caminho, né? Cada um dentro dos limites do seu conhecimento. Né? Eu perguntei da fundação pelo seguinte, porque você deu um exemplo ótimo, né? Falou, olha, o átomo aqui está pensando em economia, né? Então, por exemplo, alguma coisa acontece na economia, a reação de um indivíduo, juros baixaram. Um indivíduo pode escolher não correr mais risco que o juro baixou. Simplesmente pensa, não, vou continuar como eu tô. Mas se você pegar massas de indivíduos, eles tendem, o juro baixou, vou pegar mais crédito, vou correr mais risco. Então você tem certos movimentos. Perfeito, Berini. E na fundação, o que acontece? O Isaac Asimov, ele está falando de um futuro onde o ser humano já está muito evoluído, ele se espalhou por uma galáxia inteira, e não falamos mais de bilhões de pessoas, mas sim de trilhões. E eles desenvolveram uma ciência nova, que eles chamam de psicohistória. Eles usam estatísticas para prever o curso da história. Perfeito. E ele fala isso, um indivíduo é imprevisível, agora massas de trilhões de indivíduos são altamente previsíveis. Se eu jogo todo mundo num lago, eu sei que mais ou menos tantos vão se afogar, tantos vão nadar e tantos vão tentar se vingar, por exemplo, naquele ponto. E eu vou aproveitar uma parte do Karl Popper. Mas pega o gancho do Asimov, que é o seguinte, eu estava explicando por que eu não leio
ficção. Sim. Porque eu tinha uma busca desesperada pela verdade. Quer dizer, eu tinha um DNA de ciência. Eu queria saber o seguinte, o que é a verdade? Você leu zero ficção? Zero ficção. Olha que interessante. Zero. Eu já tenho muita imaginação, já sou muito criativo. Se eu começasse a ler ficção, eu ia virar escritor, em vez de ser um cientista social. Então, eu justamente precisava me alimentar da busca pela verdade, das hipóteses científicas. E eu achava que era possível chegar lá e descobrir essa verdade. E aí a ciência vai humildemente te convencendo o seguinte, não. A Como verdade dizia muda. o Xenófanes, nem aos deuses será permitido conhecê-la. Você só vai conseguir com aproximações e com aproximações. Então, e elas têm um imenso valor. Então, se você perguntar por que um país é rico e tem prosperidade, é porque tem todo um sistema de aprendizado milenar que desembocou na ciência nos últimos 200, 300 anos. Mas é um processo, como dizia o Xenófanes, ele já estava procurando essa verdade. E essa busca existe na biologia, ela já existia no que se tornou a medicina moderna, ela já existe. E agora nós estamos botando camadas mais sofisticadas. Agora vem aí, você desce num avião todo dia, ou sobe quando viaja de avião, todo dia são milhares de voos no mundo inteiro, todo mundo com uso de inteligência artificial, máquina ajudando a pousar e decolar. Mas você vai fazer uma cirurgia hoje, e se o médico não dormiu à noite? E se o médico teve um drama extraordinário, pessoal, faleceu o filho dele 3 dias antes, ele está sem dormir, ele está se separando da esposa, e a mão dele treme, ou ele já está idoso. Como é que vai acontecer? Então, daqui a 3, 4, 5 anos, não vamos fazer cirurgias que não sejam assistidas por robôs, medicina robótica. Então, eu já estou me interessando por isso também. Você está lendo sobre IA? Sobre Inteligência artificial. Sim. Minha filha estuda bastante isso, gosta, entrou nisso já há um tempão. E eu fui parar no governo assim, de repente. Talvez você nem saiba. Eu estava justamente... isso é assunto para política, eu não quero conversar de política. Então vamos só pular quando o essa Brasil parte. sossegar. Quando o Brasil sossegar, quando tiver todo mundo calmo. Lascou, não vamos saber. Não, eu acho que nós estamos em transição, nós vamos ter que tomar jeito, no sentido de que nós estamos numa transição para uma economia de mercado e para uma democracia. Você vê que quando falavam, o Brasil está sob ameaça, eu dizia sempre o seguinte, o Brasil tem uma democracia resiliente, ela é flexível, ela acomodou a esquerda, agora ela deu um balanço e acomoda a direita, cabe todo mundo, e é importante que estejamos todos representados, conservadores, liberais democratas, social-democratas, nós temos que ter o direito de sermos representados, todos nós. Eu sou um liberal democrata, é o que eu sou. Intelectualmente, eu sou um animal de politização tardia. Se você me perguntar aos 40 anos, você é isso, é aquilo, política e tal, não me interessava muito. Até eu compreender que a política são as 2 grandes ferramentas da civilização ocidental. Eu era apaixonado pela ciência econômica. A ciência econômica, para mim, que era o meu papel. O meu desempenho tinha que ser ali, eu gostava daquilo, queria estudar aquilo, queria saber mais daquilo. É que eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, aproveitando que você falou, poxa, ciência econômica, e citou o Popper já 2 vezes. E o Popper, ele tem aquela ideia de que só é científico o que é falseável. Que eu acho absolutamente brilhante para se definir o que é ciência. Esse é o método da ciência. Porque, por exemplo, você pega as ideias da física que o Aristóteles tinha. O Newton foi lá e falou, olha, não é bem por aí, tá faltando coisa. Aí ele falou, não, a ideia é essa. Então, Aristóteles tinha teses que foram provadas falsas, ou seja, a ideia dele era científica. Aí depois veio o Einstein e falou, Newton, você está certo até certo ponto. Depois entra essa parte aqui, relatividade. Ou seja, o Newton provou que a ideia o Einstein provou que a ideia do Newton era falseável. E depois o pessoal continua. Só que em economia não tem um comportamento meio contrário a isso, porque, por exemplo, socialismo. Poxa,
Uma economia planificada, totalmente centralizada, ela teria o problema do cálculo econômico, o cálculo do Sim. preço. O Mises falava isso lá na década de 20. Sim. Debateu com Lange. Só que aí se você pega, por exemplo, a opinião de alguns economistas que falam, não, a União Soviética não deu certo. Ah, mas porque não era o verdadeiro socialismo. Então nunca acaba sendo falseável, por exemplo. Aí você começou a entrar na ciência política, que na verdade são doutrinas políticas, não são ciências. Você acha que a economia seria mais uma parte ligada à doutrina do que à ciência? Por isso a dificuldade de ser falseado? Não. A ciência econômica existe. Ela existe, ela é empiricamente testável. Tem os que testam no mercado. Eu testei e deu certo 90% das vezes. Tem os que testam no governo, nós testamos e deu certo também para tirar o país de uma profunda crise. As expectativas é que o Brasil ia cair 10%, o Brasil caiu 3%, caiu menos que a Itália, França, Alemanha, Japão. Todo mundo que previu que nós íamos cair mais nas reuniões do G20. É que porque, por exemplo, se você pega um teste científico, geralmente o pessoal pega a população homogênea, porque não dá pra divide fazer em grupos isso. de controle. Em economia é muito difícil fazer uma Sim. experiência onde você tira as variáveis. Sim, né? sim, mas aí entra a história, né? Você tem assim casos de sim. emissão desenfreada de moeda em 50 episódios na história. Em 48 você teve uma hiperinflação, entendeu? Aí você tem também casos de governos que tentaram controlar câmbio, e 50 governos tentaram, e aí em 48 houve uma crise cambial aguda. Aí você tem casos de gente que congelou, por exemplo, agora a França está querendo congelar preço de alimento. Sim. Vai sumir a comida. O Brasil congelou preço de alimentos durante o Plano Cruzado. Sumiu a No comida. final, tinha helicóptero caçando boi no pasto, tentando pegar pessoas. Tinha fiscais, tinha os fiscais de supermercado, quebrando o supermercado que reajustasse preço. Uma desordem, exatamente como está acontecendo hoje na Venezuela. Então, a economia funciona. O Diocleciano, no Império Romano ainda, ele congelou o preço da vela. Sumiram as velas, acabou a vela. O império ficou no escuro. Então, existem evidências empíricas que você pode testar as suas hipóteses. E por que há tanta desavença, então, entre economistas? Se tem coisas testadas e que uma mostram, razão poxa, Por que eles justamente negam a realidade, por ser muito então? complexa. Por ser muito complexa. Isso é mais ou menos como médicos. Existe, você vê que tem até um código médico de não falar um do outro, nem nada e tal. Os economistas têm diferentes qualidades. Às vezes o cara é especialista numa coisa e fala de outra que ele não entende. Eu já tive debate com esse professor meu que veio defender a dolarização do Brasil, Robert Barrow. Tem um debate gravado nosso, possivelmente lá no IEE, lá no Sul. Dolarizaram a Argentina e ele veio propor a dolarização do Brasil, da economia brasileira. Que ano que era Vários isso? economistas brasileiros apoiando. Isso foi década de 90. Antes do Plano Real? 90. Eu acho que antes do Real, um pouco. Final de anos 80, início de 90, foi mais ou menos por aí. Mas eu me lembro que vários economistas, os mesmos que fizeram o Plano Cruzado, os mesmos que sugeriram fazer o congelamento de ativos financeiros, que depois o presidente Collor fez, os mesmos economistas apoiaram a dolarização. Inclusive o professor deles, do MIT, o Dornbusch, veio ao Brasil para defender isso. E aí veio o Barrow também. E aí eu lembro que eu tive uma discussão com ele, dizendo que não. E aí ele, não, mas você foi meu aluno em Chicago, supostamente eu sou o professor. Eu falei, mas você me deu A no curso, então o que você tinha para ensinar eu aprendi. E você não se especializou em economia internacional, não é o seu campo, e é o meu campo. Então, o fato de você ter dado aula para mim não é... Nos Estados Unidos você não falaria o que você está falando aqui no Brasil. Todo mundo sabe o seu campo de especialização. E não é esse. Na época ele não tinha estudado ainda a teoria de áreas ótimas de moeda, uma opção de coisas peculiares da economia internacional. Depois, certamente, ele estudou, que ele é um cara sério, estudioso, bacana, só que ele usou um argumento de autoridade e em conhecimento não tem muita autoridade. Né? Em conhecimento, ele tem direito, a formulação dele, eu tenho direito a minha. Na hora que ele falou, eu fui seu professor, eu falei, você me deu A, ensinou tudo que você tinha para ensinar, meu amigo. E não é o seu campo de especialidade. E foi um desastre naquela época a dolarização da Argentina. Foi um desastre, porque eles não tinham fundamentos fiscais por trás. Da mesma forma que o congelamento de preço no Brasil, no Plano Cruzado, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos monetários, não funciona.
Da mesma forma, o congelamento de ativos financeiros, depois no plano Collor, sem fundamentos fiscais, sem fundamentos financeiros, o plano não funciona. Aí veio o Plano Real, brilhante na dimensão monetária, foi o mais monetarista de todos os planos jamais concebidos. Porque ele usou a unidade de conta, ele criou a URV, Unidade Real de Valor, ele usou como meio de pagamento, então deixou as pessoas se habituarem a 2 meios de pagamentos, para um substituir o outro, e ele usou a função de reserva de valor da moeda, que era o juro na Lua. Ficou 1 década e meia com o juro na Lua. Foi quando o Brasil se endividou em bola de neve, porque eles não fizeram os fundamentos fiscais. Então, eles empiricamente ratificaram a teoria do Milton Friedman. O Milton Friedman dizia a inflação é sempre, em qualquer lugar do mundo, um fenômeno monetário. E eles criticavam o Friedman. E, na verdade, eles provaram, entre aspas, provaram não, como diz o Popper, sutilmente, fail to refute. Eles não conseguiram refutar. Os dados não refutaram ainda a ideia de que a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Então, o Plano Real foi brilhante no aspecto monetário, mas faltava a dimensão fiscal. Resultado, e faltava a flutuação cambial. Explodiu o câmbio, 4 anos depois, e o FMI impôs a Lei de Responsabilidade Fiscal 8 anos depois. Então, o plano foi um plano brilhante na dimensão monetária, a reforma monetária, mas como faltavam os outros fundamentos, ele ainda foi pipocando ali para frente e tendo corretivos que foram necessários. Bom, você quer fazer aquela pergunta? Não, é que eu venho aqui sempre no intuito de deixar mais simples para o pessoal as coisas que a gente fala. E você já falou várias coisas que ajudam a economia a crescer, mas como que a gente poderia simplificar isso? O que faz a economia crescer? Vamos falar do que faz crescer e vamos falar do que faz as pessoas prosperarem. Porque às vezes a economia cresce, por exemplo, tem um enorme crescimento demográfico. A economia cresce, mas pode estar indo para uma superpopulação e para uma situação de miséria. A economia cresceu, mas a renda per capita diminuiu. A renda per capita diminuiu. Então, você foi no ponto exato. Então, uma coisa é como é que o PIB cresce? O PIB cresce com a acumulação de mão de obra, ou seja, a mão de obra sendo empregada, sendo absorvida, com instalações, máquinas, equipamentos industriais, ou seja, acumulação de capital. Ele cresce também com instituições melhores, é o capital institucional. Ele cresce também se houver recursos naturais. Um é feito pelo homem, o capital institucional. São as nossas instituições, os marcos regulatórios, os marcos fiscais, os marcos monetários, quer dizer, digamos assim, o regime monetário, o regime fiscal. Isso tudo é feito por nós, como sociedade, é um capital social. E tem os recursos naturais, aqueles que já estão disponíveis lá. O Brasil tem minério, o Brasil tem terras raras um pouco, o Brasil tem água, sol e vento abundantes e regulares. Então, o Brasil tem tudo para ser um país muito rico. Aí você fala, bom, mas e a renda per capita? Quando você fala de crescimento, você fala de uma função de produção. Crescimento é o seguinte: recursos naturais, capital, tecnologia, capital institucional, como um regime fiscal saudável, como um regime monetário correto, como um regime cambial flexível. Então, há várias instituições, marcos regulatórios que permitam aumentos de investimento. Então, há vários fatores que explicam o crescimento de uma economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Como é que está acontecendo com a renda per capita, com a distribuição de renda? O que está acontecendo nesse país? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Porque quando você começa a colocar educação, ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, você sabe, eu dei esse exemplo antes, um trabalhador com as mãos, um jardineiro com as mãos, ele corta a grama, um jardim leva 2 dias.
Com uma tesoura, que é um pouquinho de capital, de cortar grama, ele corta em um dia. Mas se ele tiver uma máquina de cortar grama e um automóvel para levar ele, e uma secretária para marcar 6 appointments num dia só, 6 reuniões, 6 jardins, e um carro para levar ele lá, e ele chega com essa máquina, ele faz 6 jardins num dia. Muito mais E o produtivo. salário dele é muito maior e a produtividade dele é muito maior. Sim. Então, a produtividade sobe quando você acumula capital. E esse foi um dos erros básicos que levaram o Samuelson a classificar o Marx como um pós-ricardiano menor. Porque ele dizia, a teoria do valor-trabalho, por isso ele é um pós-ricardiano, porque o Ricardo dizia que o trabalho, o valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho embutido. Então, como os salários eram baixos, aquele era o valor, então o Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então, é um erro assim, técnico brutal. Não passa no exame de primeiro ano de economia. E até hoje é usado. Em vez de perceber que o jogo da economia é um jogo de ganha-ganha, quer dizer, o capital aumenta a produtividade do trabalho, e, por exemplo, exatamente num país avançado, onde tem muito capital, os salários são muito mais altos. E num país onde tem pouco capital, por exemplo, Índia, China, Brasil, os salários eram muito mais baixos do que na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde tinha mais capital. Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário. Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. E quanto mais capital, menor a rentabilidade do capital. Então, quando acumula muito capital, a rentabilidade dele é baixa e a produtividade do trabalho é alta. Quando acumula muita gente com pouca capital, o salário é baixo e a rentabilidade do capital é que é alta. Que é um pouco a história do Brasil. E eu brincava dizendo que meia dúzia de empreiteiros, meia dúzia de bancos, meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, porque é um pouquinho de capital que tem em cada setor e o pessoal tem um resultado extraordinário. Porque é uma nação riquíssima, energia barata, é cara por causa dos impostos, mas ela é naturalmente barata. O Brasil tem uma vantagem comparativa extraordinária em energia barata e limpa. Então, nós podemos reindustrializar o Brasil inteiro em bases renováveis, nós podemos aumentar a produtividade extraordinariamente dos nossos trabalhadores e aumentar a competitividade das nossas empresas e a riqueza do país, a riqueza das nações, como dizia o Adam Smith. Uhum. Então, é uma questão de conhecimento. E aí você pergunta, bom, mas por que os economistas discutem tanto? Eu acho que falta conhecimento. A gente joga bola bem, não joga futebol bem? Sim. Todo mundo conhece nossos jogadores de futebol no mundo inteiro. A gente é bom de música também. Todo mundo conhece Tom Jobim no mundo inteiro, Caetano Veloso, todo mundo conhece nossos músicos, né? O Vila Lobos, todo mundo conhece. Os nossos economistas são pouco conhecidos. A gente vai para a hiperinflação toda hora. A gente estatizou a economia inteira. Será que os nossos economistas são tão bons assim mesmo? Será que eles têm todo esse conhecimento que eles dizem que têm? Incluindo a mim. Pode me incluir nisso. Será que nós somos tão bons assim mesmo? Então, agora, não sei se consola, mas nas reuniões que eu tive lá fora, de G20, eles não são muito melhores que a gente, não. Tem um problema sério de lideranças no mundo hoje. Tem um problema sério porque a especialização excessiva, todo mundo conhece um pedaço. Poucos conseguem colocar tudo junto para poder ter um mapa razoável do que vem pela frente. Você me deu uma deixa aqui para a frase que eu mais repito no podcast, que é de um autor que você certamente conhece, que é do Friedrich August von Hayek, quando ele foi receber o seu prêmio Nobel, ele falando que, olha, a economia é muito complexa e fica cada vez mais complexa, mais especialização, como você disse, de maneira que uma cabeça, por mais inteligente que seja, não detém todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Perfeito. Daí a importância da decisão descentralizada. Uhum. E daí a importância do sistema de preços, ou seja, a micro, que é como as informações são transmitidas. Está faltando soja, está sobrando energia, está faltando educação.
está faltando saneamento. Você começa a ver os efeitos e aquela informação, e você tem que permitir que haja uma resposta dos agentes econômicos para produzir aquilo. Os investimentos. Por exemplo, nós estamos falando da área de educação. Quando o Paulo Renato, que foi ministro, permitiu investimento, a educação com fins lucrativos no ensino superior brasileiro, houve uma onda de investimento de dezenas e dezenas de bilhões de reais. Empresas sendo listadas em bolsa, tudo isso. Isso, hoje, 75%, 76% do ensino superior brasileiro é privado, é focado em empregabilidade, é focado em desenvolvimento de habilidades que tenham, que permitam ao indivíduo um bom emprego, uma boa colocação. Então, isso é um exemplo de como você pode mobilizar recursos para investir em saúde, educação, energia. E você pode ajudar os mais frágeis com as transferências de renda. Quer dizer, qualquer brasileiro devia poder, se precisasse, fazer um transplante de órgão, ir para um bom hospital. Você dá faz o Vale Saúde, faz a transferência de renda. Você precisa necessariamente ter a gestão só de um tipo. O que está acontecendo hoje? Vou dar exemplo de medicina. Serão necessários bilhões e bilhões de investimentos em robótica. Será que o sistema público tem capacidade de fazer esse investimento? O sistema de saneamento, por exemplo. Se 100 brasileiros estão sem água e esgoto, será que o sistema público, pagando 300, 400, 500 bilhões por ano de juros sobre a dívida, será que ele tem capacidade de fazer esse investimento também em saneamento? Ou será que quando você permite, com a mudança, por exemplo, no marco do saneamento, você permite investimentos privados em saneamento? Vamos nos complementar, investimentos públicos e privados também, naquela prioridade. Então, isso é importante, essa mentalidade. O Hayek é interessantíssimo exatamente porque ele é uma confissão de humildade intelectual, dizendo assim, olha, nós não conhecemos tudo, não adianta entregar tudo para um planejador central, ele não conhece. Eu falei isso muito quando estava no governo, eu falei, a gente não conhece tudo, a gente precisa justamente, eu falava, mais Brasil, vamos descentralizar, vamos transferir recursos para governos estaduais, mais municípios, mais estados, transfere um pouco mais para eles, porque o Brasil descentralizadamente vai funcionar melhor. Tem alguns investimentos que são centralmente planificados, são melhores. Por exemplo, vamos digitalizar o cidadão brasileiro. Ok, nós fizemos o governo digital. Nós digitalizamos, distribuímos as transferências de rendas e tudo, mas eu não quero entrar muito em política. Eu acho que o importante aqui, o Brasil está muito acima dessas nossas diferenças, porque nós somos todos brasileiros. Então, o importante é que a gente possa usar uns conhecimentos dos outros. Eu tinha, com economistas que eram de esquerda, mais jovens, excelentes relações. Nós trocávamos ideia. Eles falando dos problemas sociais que eles viam e nós falando da tecnologia necessária para resolver aquilo. Porque basear o socialismo como doutrina econômica é absolutamente medíocre. Não é ciência mesmo. É um arremedo mecanicista de baixíssima qualidade. Todas as previsões estavam erradas. Todas as previsões estavam erradas. Inclusive derraparam para formas totalitárias que nenhum dos sonhos grandiosos e humanistas dos iniciais formuladores, nenhum desses sonhos foi realizado assim. Ao contrário. Foi um desastre. Muita gente morreu, mais de 100 milhões de pessoas morreram, entre os que tentaram implementar e os que se organizaram para resistir. Então, esse ambiente, nós já devíamos ter deixado isso para trás. O Hayek, inclusive, no Caminho da Servidão, ele tem lá, né, o argumento dele que eu acho muito interessante, que é basicamente, você pode começar com boas intenções, mas se no final você tem tanto poder assim centralizado, o prêmio é tão grande, né? E vai ter tanta gente disputando, que o cara menos ético tem muito mais chance de levar esse prêmio. Sim. E no final tudo vai depender dele. Mas aí eu tenho uma pergunta, até pensando em futuro. Porque
Se você pega uma economia planificada, com um planejador central, sendo que nós temos pouca capacidade, não conhecemos tudo, ela é impossível. Só que a gente está entrando agora, e por isso eu te perguntei de inteligência artificial, nessa era da superinteligência. Hoje, se a gente pega o ChatGPT, que é aquilo que a gente tem de conhecido, que é mais avançado, ele é bem mais inteligente que um ser humano médio, digamos assim. E como ele evolui muito rápido, a gente fez um episódio aqui falando sobre evolução de inteligência artificial. E está evoluindo, dobrando de capacidade a cada mais ou menos 3,8 meses. Então já deixou a lei de Moore lá para trás, né? De maneira que hoje ele é inteligente que uma pessoa, mais inteligente que uma pessoa média. Daqui a alguns meses, mais do que uma aldeia. Daqui a mais alguns meses, mais do que uma pequena cidade. Você bota alguns anos, a gente chega no nível de evolução que vai ser uma inteligência única, centralizada, mais inteligente do que toda a humanidade. Será que nisso a gente poderia ter uma economia planificada, planejada por uma IA? Ou nem assim, na sua opinião? Não, eu não acho. Eu acho o seguinte, você vê que quando nós falamos quando você falou pela primeira vez nisso, eu disse que eu mencionei a robótica, a medicina robótica. Da mesma forma, isso vai acontecer na educação, isso vai acontecer. Nós vamos usar toda essa inteligência artificial e todos esses métodos auxiliares vão nos ajudar muito do ponto de vista de distribuição de conhecimento. Distribuição de conhecimento. Mas exatamente como essa busca da verdade é eterna, eles podem até simular vários experimentos. Como é que seria se os países fizessem isso, ou fizessem aquilo? Só que nós somos humanos, nós somos fundamentalmente humanos, nós somos um escape da natureza. Nós somos... o Rousseau dizia que nós éramos originalmente bons e nos corrompemos. Eu acho que isso é um erro. Essa visão de que nós éramos bons e nos corrompemos com a civilização é um erro brutal, de novo, intelectual. É um erro intelectual dramático. Para mim é o contrário. Nós somos uma espécie que evoluiu, está melhorando e que está se sofisticando e com desafios crescentes. Por exemplo, nós transformamos todo o potencial de conhecimento que veio da Revolução Científica, nós transformamos em uma superpopulação. A população do mundo ficou durante 1000 anos em torno de 200 milhões. Era um pouquinho maior, um pouquinho pior, tinha uma guerra. A Europa ficou ali. Aí, de repente, grandes descobertas, né, que foram as Américas, aí, ao mesmo tempo, a Revolução Científica, o avanço democrático, inclusive, o avanço às monarquias, primeiro constitucionais, depois às democracias propriamente. São instituições que nós estamos desenvolvendo há séculos, há milênios. Péricles era a democracia 2.500 anos atrás na Grécia. Então, nós estamos falando aí de milênios. São 2 milênios e meio, são 25 séculos. Né? 10 séculos no milênio, mais 10 e mais metade. Quer dizer, para desenvolver uma democracia que é sensível a essas aspirações nossas, onde tem lugar para todo mundo. A esquerda chega e tem as nobres intenções, olha, eu quero fazer isso, aquilo outro. Sim, mas precisamos produzir. Você não pode desorganizar a produção em nome disso, porque senão vai morrer todo mundo de fome. Então, espera aí, vamos ver como é que a gente atende essas nobres aspirações, mas respeitando os limites tecnológicos, os limites, inclusive, individuais nossos, os nossos direitos também. Não vale a pena, você não pode matar 30 milhões nas grandes fomes, por exemplo, que eles mataram nos experimentos na China e na Rússia, em nome de um experimento social. Você não pode fazer isso com as pessoas. Você tem que... Por isso que os liberais são evolucionistas, eles não são revolucionários. O socialista normalmente é revolucionário, o liberal é o evolucionista, porque ele respeita o conhecimento acumulado. Então, nós vamos mudando. Então, vamos botar a inteligência artificial na medicina robótica? Vamos. Agora, nós vamos botar para dirigir nosso destino? Não. É aquele filme do Kubrick, que o UAU lá, que é aquela inteligência artificial, resolveu matar os humanos a bordo, capturar, sequestrar a sociedade de uma pessoa que tinha sobrado na aventura do 2002. Então, nós vamos ter que discutir isso também, da mesma forma que a gente discute o meio ambiente,
nós vamos ter que discutir também o uso da inteligência artificial. Devemos regular, não regular? Vamos conversar como sociedade sobre isso. Esses mecanismos são dois grandes mecanismos que nós temos. Um foi exatamente esse algoritmo de decisão econômica descentralizada, que são as economias de mercado. Os fenícios tinham, os babilônios tinham, os assírios tinham, os egípcios, os sumérios, os primeiros registros de escrita da humanidade, os sumérios estão contando quantas cabras o cara tinha lá. Então, isso é coisa antiga, isso não foi meia dúzia de banqueiros ingleses que inventaram para explorar o trabalhador. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É algo bastante diferente. É ao contrário, à medida que esse mecanismo de coordenação econômica foi ganhando aceitabilidade, a humanidade saiu de 200 milhões, 200 milhões, 200 milhões durante a Idade Média inteira, ela foi para 8 bilhões, estamos chegando agora. Por quê? Porque nós transformamos riqueza em reprodução. Pode ser que a gente chegue à conclusão seguinte, agora vamos dar uma travadinha, voluntariamente, nós mesmos. Por exemplo, os países mais avançados, pensando em capital humano, pensando em qualidade, pensando em educação, decidiram voluntariamente ter menos filhos. E aí as populações estão estagnantes e até descendo. Né? Porque eles chegaram à conclusão que, ora, é melhor transformar essa riqueza toda em mais qualidade de vida, em melhor ambiente, em vez de uma superpopulação com muita gente fragilizada. Eu posso pegar esse gancho para te fazer uma pergunta, Paulo? Porque se você pega desde essa época, 200 milhões de pessoas até agora, nós temos séculos e séculos de teorias econômicas feitas com algo que era quase invariável, crescimento populacional. E aí, por exemplo, você falou de como é que um país ele vai ficar mais rico, né? No final a gente chega em produtividade. Sim. Ou você vai ter mais gente produzindo, mas aí você disse, bom, pode ter muita gente produzindo, o país está mais rico, mas a renda per capita baixando. Ou você tem mais gente produzindo, que aconteceu, e produzindo mais, que foi o uso de tecnologia. Perfeito. Só que o que você entende assim por desafio, o que deve acontecer no mundo nos próximos anos, com modelos econômicos sendo obrigados a rever essa premissa? Porque se a gente pega, por exemplo, China, que há pouquíssimo tempo era o país mais populoso, acabou de ser passado pela Índia porque a população está decrescendo. Isso. Lá, fruto daquela política do filho único, agora tentam reverter, não consegue, porque, poxa, mais um mudou, exemplo né? de erro de Sim. planejamento Foi central. um erro de planejamento Cidades central. imensas, vazias, né, com gatos e cães no meio de uma floresta. Fizeram a cidade para 200 mil pessoas, não tem ninguém. Aí outra cidade. Mas tudo bem, é da nossa sociedade. Nós temos que respeitar, são povos milenares. Os chineses estão aí. Os chineses eram uma das sociedades mais ricas do mundo até o final da Idade Média. No final da Idade Média, com as novas descobertas, com o renascimento cultural, com o método científico, com tudo isso, o Ocidente passou à frente. E eles, nessa busca desesperada de tentar fazer o alcance, se lançaram no socialismo e a coisa piorou bastante. Tanto que morreram 30, 40 milhões de pessoas. Na verdade, entre Rússia e China foram mais de 50 milhões. E depois as grandes guerras. Nós tivemos duas grandes guerras. Né? Justamente o nacionalsocialismo, para você ver, o nacionalsocialismo, que é o nazismo, era uma reação ao internacional-socialismo. Você vê que o nome do partido do Hitler é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Germânicos. Quer dizer, já que havia uma proposta de unir os trabalhadores do mundo inteiro contra o capital, contra o establishment, contra os conservadores, etc., os nazistas conseguiram unir os alemães contra o internacional socialismo sob essa bandeira do nacional-socialismo. Nazismo. Nacional-socialismo. Então, era uma extrema-direita produzida à imagem da extrema-esquerda para lutar contra ela. Não é? Foi um desastre para o mundo. Morreram outras dezenas de milhões de pessoas. Então, além dos experimentos com a economia fracassados, os experimentos fracassados com a economia na Rússia e depois
durante a grande fome russa também, e depois na China, durante a grande fome na China, os dois se adaptaram. A Rússia botou um flat tax, um imposto de renda de 15%, baixo, e entrou capital, e a Rússia começou a crescer. A China mergulhou nos mercados globais, se desenvolveu, virou o maior trader do mundo. Se você perguntar assim, qual é a nação que mais comercializa no mundo? É a China, Inclusive é o maior player, inclusive com o Brasil. Entendeu? Então ela mergulhou no Adam Smith. Ela tirou o país da miséria mergulhando no Adam Smith. Direto. A riqueza das nações. Vamos comercializar com o mundo e vamos gerar emprego na China para abastecer o mundo, com tudo mais barato, porque nós temos mão de obra barata, então nós vamos mandar tudo. Desde eles têm vestido encolhidinho, que você bota dentro d'água e vira vestido, vocês têm tudo. Os caras fazem de tudo, até os semicondutores, tudo que precisar. Mas o mundo agora vai se reconfigurar, as cadeias produtivas, exatamente pelo problema político. E eu ia te perguntar, não do problema político em si, que eu concordo que tem, né? A gente está vendo essa tendência do offshore ficando cada vez mais nearshore, como estou colocando, né? Tira da China, do Vietnã e bota no México, porque é melhor pra gente. Ou até no Brasil, a gente pode ser agraciado com isso também. Mas a minha questão é a seguinte, pegando até a China fez um negócio assombroso no século XX. Eu já vi um documentário falando sobre o crescimento chinês. Em 3 anos, usaram mais cimento do que os Estados Unidos no século XX inteiro. Sim. Então foi assombroso o que os chineses conseguiram fazer lá. Extraordinário. Porque eles tiraram uma população gigantesca do campo para a cidade, e isso aumenta muito, né? Consumo, produtividade. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente volta para 1950, a gente tinha uma população urbana de uns 20 milhões de pessoas. Se a gente vem para os dias de hoje, é 180 milhões de pessoas nas cidades, ou seja, crescimento populacional e migração do campo para a cidade. Isso. Mas, se a gente pega para o futuro, por conta de tendência demográfica, poxa, meu pai na minha idade tinha 2 filhos, o pai da Malu na nossa idade tinha 2 filhos, nós não temos filhos ainda. Então, o número de nascimentos está diminuindo e nós temos uma pressão populacional nas camadas mais velhas da sociedade porque o pessoal está vivendo mais. E aí fica a pergunta, porque, poxa, o Brasil realmente, em termos geográficos, tem um clima bom, ele está crescendo mais, sendo toda hora revista o crescimento do Brasil para cima, como você mesmo colocou, em vários pontos. Só que se a gente pega não só Brasil, mas mundo, a gente está vendo uma tendência de estagnação da população. O Brasil tem uma população que cresceu 70% nos últimos 30 anos, mas a previsão demográfica, e é difícil fugir de demografia, porque é raro você pegar um casal que não teve filho e falou, vamos ter 6 agora. Tá acontecendo, tem um pessoal que tá fazendo isso, a gente tem vários amigos católicos que estão tendo muito filho. Mas é difícil isso acontecer. Então a tendência para o Brasil é cresceu 70%, agora vai crescer 0%. E para a China já está diminuindo. E você pega a Rússia, está diminuindo. Você pega os países europeus, está diminuindo. Olha, a ascensão e o declínio das nações é um fenômeno também milenar. Então, nós assistimos, por exemplo, com as grandes descobertas, os traders, eram os primeiros traders, até medievais, eram os italianos lá de Genebra, de Florença, de Veneza, eram comerciantes. Depois vieram os holandeses, depois com a descoberta de ouro nas Américas, subiram os espanhóis e subiram os portugueses. Aí os espanhóis fizeram as grandes armadas e lutaram com os ingleses, perderam. Aí subiram os ingleses, fizeram um império global à base de comércio. A base de comércio também. Exatamente como a China faz hoje, eles fizeram naquele século XVIII, XVII, XVIII, XIX. Chegaram ao auge no século XIX. Depois eles desceram, subiram os alemães. Os alemães subiram, e aí tivemos as 2 grandes guerras, que era justamente foi o amansa-leão nos alemães, porque eles estavam surgindo como uma grande potência e reagindo à ameaça do socialismo, acabaram criando, junto com os italianos, o fascismo, porque eles não se conformaram com a derrota na Primeira Guerra, eles tinham ganho as guerras franco-prussas, derrotaram a França em 1870, depois juntaram franceses e ingleses, e aí dispara-se a Primeira Guerra Mundial, todos tinham alianças, né? Os russos estavam ligados aos franceses na época, por incrível que pareça, os alemães junto com os austríacos, e aí começa a Grande Guerra. Não foi suficiente para criar uma nova ordem. Keynes aparece brilhando nesse período, dizendo, olha, não pode ser assim.
Se você pegar os países que foram destruídos e extrair mais ainda indenizações, o Tratado de Versalhes, eles não vão conseguir, eles não vão se conformar e vão voltar à guerra. Ele escreveu até Consequências Econômicas da Paz. Isso, do Mr. Churchill. Aí na Segunda Guerra já tem, aí o Keynes já é levado a sério e a nova ordem econômica já é baseada um pouco nisso. E então os americanos fazem exatamente o contrário. Em vez de estrangularem os derrotados, eles financiam a reconstrução. E aí reconstrói o Japão, reconstrói os alemães, né, a Alemanha, e aí a nova ordem dura bastante tempo, e aí é um período em que os americanos é que prevalecem. Agora emergem os chineses. Eu acho que vem um período aí pela frente onde o Brasil vai aparecer. Você falou muito bem dessa reconfiguração de cadeias produtivas e de como vai ter o nearshoring, no caso do México, e o friendly shoring, no caso da Índia. Só que vai ter o green shoring, vai ser o Brasil. O Brasil vai emergir como uma potência energética baseado justamente nesses 85% de energia limpa, água, sol e vento que nós temos, e nós vamos produzir a custo baixo a energia do futuro, que é justamente a amônia verde, hidrogênio verde, são essas formas mais eficientes e menos poluentes. Então, toda vez que uma ordem está começando a ser redefinida, alguns emergem e alguns afundam. O Brasil tem tudo para emergir. Tem tudo para emergir. Basta prosseguir no caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade existe com bases científicas. Ele existe com bases científicas. A China é mais um a provar que o comércio global ajudou a tirar da miséria 1,5 bilhão de chineses. 1,5 bilhão de chineses, com investimentos de fora e tudo isso. Agora eles estão enfrentando seus próprios desafios. A população está declinando, a Índia está subindo ainda, é um país jovem subindo, ela é uma democracia, ela vai ser um player decisivo para o futuro. Eu, durante o governo, o tempo inteiro, conversei, fiquei muito próximo da Índia, porque eu acho que a Índia é um exemplo interessantíssimo para nós também, porque eles conseguiram avançar muito na dimensão digital e na dimensão educacional. Então, tanto em educação quanto em tecnologia digital, eles avançaram bastante. E eles são, de certa forma, a maior democracia do mundo. E com sucesso. Estão crescendo 4%, 5% ao ano. Não passaram só em população, estão passando também em crescimento agora a China. Agora, voltamos à sua observação sobre a renda per capita. A China pode até não crescer muito, mas ela pode melhorar o padrão de vida da população dela, como o Brasil. A população brasileira está praticamente se estabilizando. As nossas previsões eram que ela se estabilizaria, quando começou o governo, nossas previsões eram que ela ia chegar a uns 226 milhões, talvez 230 milhões e estabilizaria lá. Mas esse último censo, o IBGE já registrou menos do que eu seria esperado. Esperado era 210, entre 210 e 214, uma coisa assim, e vieram 206. Então a desaceleração que você apontou está acontecendo mesmo. O país cresce mais devagar, mas não quer dizer que a renda per capita tenha que crescer mais devagar. Só depende da gente. Se nós investirmos em saneamento, em educação, preservando o capital humano, se nós abrirmos a economia, se nós reduzirmos os impostos para que justamente o setor privado descentralizadamente possa criar emprego e renda, se nós fizermos isso, nós nos integrarmos às redes de comércio global, que os acordos internacionais estavam parados. Nós chegamos lá e acertamos o Mercosul e propusemos também a nossa entrada na OCDE. Para entrar na OCDE, nós tivemos que entrar nessa discussão de meio ambiente. Eles disseram, olha, se vocês não entrarem na discussão de meio ambiente, não tem conversa conosco. E nós saímos com o primeiro lugar na senha de acesso agora. O Brasil está no primeiro lugar de senha, porque dos 230 e poucos requisitos, o Brasil já tem 130 satisfeitos, mais 70 já encomendados, então nós estamos quase lá. E o que faltava era justamente o nosso posicionamento nessa questão ambiental, mudanças climáticas, preservação de recursos naturais.
E nós mudamos o eixo. Nós falamos, olha, nós vamos ser protagonistas nisso. Nós vamos criar o Programa de Crescimento Verde, nós vamos estar na fronteira disso, e realmente o Brasil tem que ser o protagonista disso. E o que vai acontecer é que nós podemos ter o acesso. Então, se você reduz impostos, melhora o acesso à economia internacional, desenvolve esses investimentos com marcos regulatórios favoráveis justamente para essa transição energética. Temos as instituições, já temos a garantia de estabilidade monetária, que é decisivo para os investimentos. Ninguém quer investir num país que está com 100%, 200% de inflação. Nós não podemos ir nesse caminho. Esse é o caminho da miséria. É o caminho que foi percorrido pela Venezuela, é o caminho que está sendo percorrido pela Argentina, que já foi uma das 5 maiores rendas per capita do mundo. E está descendo, há 100 anos, ela está descendo devagarzinho. O Brasil tem uma história de 120 anos, desde que esses dados começaram a ser coletados, de alta na renda per capita. O Brasil foi um dos países mais dinâmicos do mundo. Nós precisamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Se não do crescimento absoluto, pelo menos, já que a população está estável e o Brasil não sofre a ameaça da superpopulação, da miséria em massa, já que não existe essa ameaça, basta investirmos em educação, em saneamento, em transição energética, e nós vamos ter a nossa renda per capita subindo de novo, o tempo inteiro. Bom, aproveitando esse ponto, antes uma pergunta para você, amor. Você investiria num país que paga 118% de juros ao ano? Acho que não. Não? Por que não? 118% ao ele ano? pagaria para mim, sim. Isso. Sim. Mas se a inflação lá for 113%? Daí não. É Argentina. É a gente. É Argentina. Eu prefiro investir aqui no Brasil, Porque aí que tem perde dinheiro. 13 de juros e inflação que está em 4, entendeu? Não. Então, realmente, fica difícil a Argentina atrair capital internacional. E, poxa, eu converso com muitos CEOs de empresas aqui no podcast, em off, vários me falaram, estamos internacionalizando, a gente queria ir para a Argentina, mas se eu pego os meus dólares e mando para lá, eu não consigo tirar mais. Então não dá, falou, tá uma loucura, o cara acaba fugindo. Mas a pergunta que eu tenho, Essa é Paulo, a liberdade econômica, Sim. entendeu? Uhum. Esses são justamente a garantia de um regime fiscal sustentável. E essa foi a contribuição um pouco dos novos clássicos, porque o Keynes criou a macroeconomia nova, ela não tinha esses fundamentos microeconômicos, ou seja, o átomo que raciocina. Então todo mundo achava que era só apertar botão. Aperta botão de crescimento, aqui, o governo vai investir mais e tudo vai dar certo. Agora o governo... O que era uma teoria anticíclica para a Grande Depressão passou a ser uma espécie de norma de conduta. Norma de conduta. E aí o átomo que raciocina, que é o setor privado, falou, olha, eu estou fora desse jogo aí, eu estou fora, prefiro investir lá fora, prefiro sair. O resultado disso, que os novos clássicos postularam, é que quando você dá o primeiro choque, tem um efeito. Quando você dá o segundo, ele já aprendeu. Quando você dá o terceiro, já não tem efeito mais. Ninguém acredita. Então você pode usar uma anticíclica de alto impacto, curta. Está em depressão, está indo para depressão, transfere renda, tira do buraco rápido. Mas saiu do buraco, saiu, retoma as reformas. Volta para o normal. O Banco Central está aí, precisamos da meta de sustentabilidade fiscal também, para garantir a estabilidade fiscal, para garantir... O teto foi muito mal desenhado, o teto não, inclusive, comportava situações óbvias como essa. Você está numa guerra. Covid era como se fosse uma guerra, você tem que gastar mais. Vai ter que gastar mais durante um ano. Nós conseguimos, exatamente esclarecendo isso para a população, nós conseguimos reduzir a dívida PIB durante a guerra. Em vez de dar o sinal para gerações futuras, estamos empurrando o custo para vocês, fujam, os juros vai ficar muito alto, etc. Nós fizemos o contrário, falamos, não. Está aqui a ajuda, ela é transitória. Ah, mas é muito importante porque foi a maior redução de miséria em 40 anos. Tudo bem, então ela vai ser permanente. Está aqui os resultados das empresas estatais, saíram de um déficit de 20 bilhões para um superávit de 200. 5 mil municípios entraram no superávit primário. 26 estados com superávit primário. Governo federal com superávit primário. Governo do Distrito Federal com superávit primário. Então, as finanças estão bem? Estão bem. Podemos, sim, transferir renda para os mais frágeis brasileiros em bases permanentes. Então, essa ideia de ter fontes permanentes para ir pagando
benefícios permanentes o tempo inteiro conosco. Agora, anticíclico, só um ano e meio, só durante esse período, depois tira o... Você não pode ficar dando choque toda hora para reanimar alguém que sofreu um ataque cardíaco. Você dá uma vez, 2 vezes, ele volta, acabou, não pode, para o choque. Então, nós usamos o que havia de melhor na ciência econômica, tanto para ajuda de curto prazo quanto para o pensamento de longo prazo, que são essas transferências de renda para os mais frágeis. É certo, uma economia próspera, uma economia vigorosa, uma economia que está enriquecendo, ela pode e deve cuidar dos mais frágeis. Mas aí você falou do inteligência artificial para nos substituir como humanos. Eu não acho que nós vamos permitir isso. Não é o fato de um trator ter mais força que a gente que ele vai arremeter contra nós, se nós usarmos a cabeça. Nós programamos tratores que não têm a capacidade de nos atacar. Nós temos que ter esse cuidado. São ferramentas. Eu olho para a inteligência artificial justamente como um recurso para tarefa de precisão para tarefas mecânicas, como fosse uma cirurgia, uma coisa desse tipo, mas vai ter sempre o cérebro de um cirurgião ali antes, pensando, isso o caso dessa doença é isso, o caso é aquilo, vale ou não a pena fazer a cirurgia. Tudo isso são decisões humanas, essencialmente humanas, nós vamos ter que ter isso. E eu olho todo esse recurso de inteligência artificial, isso muito mais como, da mesma forma que uma máquina tem mais força, um intelecto que funciona mais rápido e chega na conclusão mais rápido e faz diagnóstico mais rápido, nos ajuda como humanos. Da mesma forma que a força mecânica é uma extensão do nosso braço, isso é uma extensão do nosso cérebro, se a gente usar como tal e não como substituto do cérebro. Bom, a pergunta que eu queria fazer também é, continuando nessa tendência de falar da demografia, menos nascimentos, isso está acontecendo em boa parte do mundo, e você tem população vivendo cada vez mais. Inclusive, você foi ministro durante a época da reforma da Previdência, que eu achei um feito, né, porque é algo tremendamente difícil de ser colocado em prática, é uma medida impopular, né, vai muito contra a população que fala, caramba, então eu vou ter que me aposentar mais tarde, não era o combinado quando eu comecei a trabalhar. E foi feito, só que se a gente olha no mundo, várias previdências terão que passar por reformas por conta disso. Menos nascimento, população vivendo muito. Inclusive, poxa, eu gosto do Ray Dalio, né? E tem um livro dele onde ele falou lá da mudança da ordem econômica mundial, falando que a China, por exemplo, passaria os Estados Unidos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque a gente gravou há pouquíssimo tempo um podcast falando sobre essa rivalidade que pode terminar em guerra entre China e Estados Unidos. Eu fui militar durante 11 anos. E no exército, quando alguém vai se alistar, mas é arrimo de família, ou seja, é o único filho homem e ele seria o responsável por sustentar a casa, a gente dispensa, porque se esse cara se alista e ele morre em uma operação, a família poxa. toda, A família fica... Só que na China, como você teve a política do filho único durante 4 Todo mundo é décadas, isso. você tem muita gente que é arrimo de família. Então, numa guerra, por exemplo, como é que eles iriam fazer alguma coisa? Sendo que, vamos colocar assim, você tem um filho único que casou com uma filha única. 2, só que cada um tem 2 pais e 4 avós. Então, olha o tanto de pessoas que cada um tem que sustentar, porque a Previdência da China dá essas coisas. Então, eu queria saber, na sua opinião, você acha que a economia americana vai continuar liderando o mundo? Ou, por exemplo, a Índia vai ser agora a nova rivalidade? Ou é a China que ainda vai dar as cartas? Olha, você abordou 3 tópicos assim, super críticos, espetaculares. Primeiro é a Previdência em si, vis-à-vis o fator demográfico. E você viu a maturidade da população brasileira, milhões de pessoas nas ruas. Eu fiquei super emocionado. Aqui em São Paulo, tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e chegaram a falar o nome do ministro da Fazenda. 1 trilhão, Paulo Guedes tem razão, 1 trilhão. Deus do céu, o que é isso? Enquanto isso, tinha milhões de pessoas nas ruas em Paris contra a reforma da Previdência. Então, a demonstração de maturidade do eleitor brasileiro, da população brasileira, dizendo, olha, nós entendemos o que está acontecendo. Daqui a pouco nós não vamos conseguir pagar ninguém. Vai ter um default, a Previdência vai quebrar, nós precisamos da reforma. Isso foi extraordinário, foi uma demonstração de maturidade, quer dizer, só aumenta a minha confiança no futuro do país. A demonstração exuberante de maturidade de uma população que vai às ruas e defende uma reforma da Previdência. Dificílima. E ela não resolveu ainda
o desafio populacional. Porque o que acontece? É o sistema de repartição. Nós tínhamos que fazer duas coisas. Reduzir os privilégios. A pessoa que já recebe 30, 40 salários mínimos ganha mais a vida inteira e, no final, o governo ainda financiava a desigualdade, continuava sustentando a desigualdade. Ora, se você já ganhou 30, 40 salários mínimos a vida inteira, você teve sua chance, bons empregos e oportunidade de cuidar. Na verdade, todos têm que ser iguais perante a lei, ou seja, qualquer brasileiro, qualquer idade, qualquer sexo, qualquer religião, qualquer tudo, ele tem que ser amparado pelo Estado. Não é porque ele teve melhores oportunidades e ganhou mais que ele vai receber uma aposentadoria 30 vezes maior que o outro. Então, essa remoção de privilégios foi importante e a gente conseguiu reduzir bastante. Bastante mesmo. Isso foi importante. Isso nos deu um fôlego aí. Mas continua sendo verdade, como você disse. Quando eu era jovem, eram 14 jovens para cada aposentado. Hoje são 7. E daqui a 20, 30 anos é o contrário. Vão ser 14 aposentados para cada jovem. Então, tem um encontro marcado no futuro. Eu tentei aprofundar a reforma um pouco, fazendo a transição para um regime de capitalização. Porque na capitalização você leva recursos para o futuro. Quando você investe, você aumenta a capacidade produtiva para o futuro. O sistema de repartição não permite isso. O sistema de repartição ele tira de um e passa para o outro, tira do jovem e passa para o idoso. No sistema de capitalização, você investe. Você pegou esse recurso do jovem e investiu, e quando ele envelhecer, tem o recurso lá. Não é? Então, você garante, e eu acho que talvez o erro de comunicação nosso tenha sido esse, você faz o poupança garantido, a aposentadoria garantida. A gente garante um mínimo. Só que se ele chegou lá acima desse mínimo, ótimo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele chegou abaixo, você complementa para chegar no mínimo. Então faltou isso. Mas na época era tanto barulho, tanta briga, tanta confusão política, é difícil raciocinar em meio ao caos às vezes. É muito difícil. Eu chamava até atenção sempre. Eu dizia, pessoal, vamos prestar atenção no fundamento. Em cima é muito barulho, é política, faz muito barulho, mas isso é sinal de que há uma democracia aí vigorosa. Depois de 30 anos, os conservadores e os liberais estão querendo também ser ouvidos. Então, essa barulheira é normal, é natural, num sistema flexível, elástico. Então, tem um grande problema que eu chamo da demarcação de território. Até onde vai o poder do presidente, até onde vai o poder do Congresso, do Senado e da Câmara, até onde vai o poder do Supremo. Esse programa de demarcação é natural nas democracias. Às vezes alguém sai das 4 linhas, pula, aí o sistema tem que puxar o cara de volta. Isso acontece, essa barulheira. Mas eu dizia, subjacente a isso, nós precisamos fazer as reformas dos fundamentos. Então o desafio continua para o mundo inteiro e vai ter muita previdência tendo problema no mundo inteiro. E isso é isso que leva, às vezes, ao enfraquecimento. Foi o que aconteceu no pós-guerra, no início do século passado, quando havia uma internacionalização, estava todo mundo olhando para um futuro brilhante, mas, na verdade, as massas estavam, depois da guerra, e até antes da guerra, relativamente assustadas, porque não havia segurança social, entre aspas. Previdência social, tudo isso foi criado. Já tinha na Alemanha. A Prússia Que foi era a um primeira a país criar. mais, exatamente, foi o primeiro que lançou, foi o Bismarck. Mas já lançou assim, como desafio, o socialismo pedindo recurso e ele cedendo, falando, não, há sentido nesse pedido de igualdade de oportunidade. Nós somos uma espécie que tem as duas dimensões muito fortes. Tanto a dimensão individualista, que é eu dependo de mim, do meu futuro, eu tenho o direito de pensar, ter minha opinião, fazer o que eu quiser, mas eu também vivo num contexto social, eu tenho minha família, eu tenho grupos, eu tenho responsabilidades e deveres também com uma sociedade. Então esse equilíbrio é que tem que ser buscado numa democracia. O liberal é alguém que valoriza mais a liberdade, o socialista normalmente pensa na coletividade e, às vezes, toma um caminho que é desastroso para a coletividade e para os indivíduos, por desconhecimento de teoria econômica. Eles têm corações nobres, eles têm uma mentalidade construtiva. Eu, pelo menos, sempre tive uma relação construtiva com eles. Mas a ciência econômica existe e eles desconhecem.
E é isso que dá o problema do entendimento. O segundo ponto que você chamou, importantíssimo, foi, no caso, o fenômeno da China em si, e como é que fica o desafio deles para frente, e como é que fica o choque deles. Eram 3 pontos, porque esse é o choque, é a guerra, mas você falou de uma outra coisa. Eu falei Ah, qual não, a economia queria se destacar, na sua opinião? Continuar sendo Estados se a Unidos, economia China, segue... Índia? Não, eu acho que a Índia vai entrar no jogo agora rapidamente. A China já é uma realidade geopolítica. Você vê que para parar a guerra da Ucrânia, a ordem antiga não conseguiu resolver. Eu cheguei a falar isso na reunião do G20, eu cheguei lá e falei isso com os ministros. Eu falei, olha, as organizações internacionais precisam melhorar o seu trabalho. Nós estamos aqui no autocongratulamento, porque toda vez que se reúne lá, estamos ótimos aqui, 3, 4 dias, todo mundo trocando elogios, todo mundo dizendo, graças a nós o quê? Está havendo uma guerra. A melhor forma de reduzir o preço da comida e acabar com a barbárie é interromper a guerra agora. Cadê a ONU? Uma reunião, 2, 3, 4, faz 10 reuniões de emergência. Para a guerra já. É a primeira coisa. A segunda coisa, FMI, Banco Mundial, como é que a gente ajuda os países que estão desajustados? A Argentina está no meio do caos, aí fizeram a rolagem da dívida da Argentina, porque no meio desse caos, como é que você vai consertar? Então, vamos trabalhar mais e conversar menos? Eu tive uma postura meio forte lá fora. E eles gostaram, não acharam ruim, não. Tanto que, pela primeira vez, nós nomeamos um presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Primeira vez que o Brasil consegue emplacar um presidente do BID. É um reconhecimento por essa nossa participação ativa. Da mesma forma, o nosso acesso ao OCDE. Foi em conversas de colaboração com o Matthias Cormann, que era o secretário-geral lá da OCDE, e com a Yellen, que também os Estados Unidos nos apoiaram também, que era a secretária de Tesouro americano. Mas nós tivemos que falar na contrapartida, que é o protagonismo do Brasil, justamente nessas questões ambientais. Quando nós falamos sobre isso, eles nos deram a senha para acesso também, entrar na fila de acesso, e estamos lá em primeiro lugar na fila de acesso. Então, a China é uma potência. A China é uma civilização milenar. Da pólvora, a pizza, a filosofia de Confúcio, os chineses são uma realidade. E os chineses eram voltados para dentro. Eles não eram uma cultura expansionista e colonizadora. Eles eram voltados para dentro. Então, durante o socialismo, realmente houve uma série de fenômenos típicos do totalitarismo que foram catastróficos. Agora, eles mergulharam nos mercados globais. E ao trader, ao comerciante, a quem comercializa, etc., não interessa a guerra. A guerra não interessa a China. Você deu uma razão humanitária, perder os filhos que são arrimos de famílias, é uma razão humanitária. Tem a razão comercial, riqueza. Eles vão empobrecer. Se travar o fluxo de comércio mundial porque começou uma guerra, vai todo mundo empobrecer lá. A guerra não enriquece ninguém, a guerra é destrutiva, destrói. Então, é muito ruim. Enquanto a Alemanha foi guerreira, ela fez guerra. Na hora que ela foi, entre aspas, entrou para o mercado internacional de bens e serviços, virou a maior exportadora. A Alemanha é a maior potência industrial da Europa. E é uma potência mesmo. Quer dizer, você vê um Mercedes ou um BMW, você vê em Xangai, você vê no Brasil, você vê no Canadá, você vê nos Estados Unidos, eles estão em toda parte. Os alemães também, com a tecnologia de precisão. Então, não interessa a guerra para as nações mais civilizadas. Eu não acho que os chineses são organicamente guerreiros. Ao contrário, eles fizeram a muralha da China para impedir as invasões. Eles tentaram sempre ficar contidos no território deles. Agora, essa disputa comercial dos americanos com ele, isso já aconteceu antes na história. Aconteceu
Aconteceu várias vezes, né? Eu não quero dar exemplo só para não parecer que eu estou assemelhando a China a alguém, ó. Mas sempre houve a disputa entre cosmopolitas, e isso é que é o desafio aí. Os cosmopolitas, Atenas. Atenas era cosmopolita, centro intelectual, centro de comércio, tudo isso. Esparta era uma sociedade guerreira. Juntos derrotaram os persas. Depois brigaram. Foi a Guerra do Peloponeso. Ganharam os militaristas, os autossuficientes. Ganhou Esparta. A civilização grega declinou. Foi declinando, o tempo todo. Só que a cultura grega estava disponível. Então deixou o Alexandre da Macedônia, pegou aquela cultura e espalhou pelo mundo. Foi embora e construiu o Império Macedônico. Então, o chinês não é uma cultura bélica. Eles estavam numa economia centralmente planificada e um regime político totalitário. O regime político fechado e a economia fechada também. Não deu certo a economia fechada. Aí eles abriram. Essa seria a receita do Milton Friedman. Foi a mesma receita que ele deu para o Chile e para a China. Abre a economia, você vai criando uma classe média forte, e aí ela mesmo naturalmente vai pedindo um sistema político aberto. Então, eu tenho esperança que a China vai se abrir. No Chile aconteceu, né? Porque No era o Chile Pinochet, aconteceu. hoje é uma democracia. No Chile aconteceu. E do Chile à China, eu acho que é isso. Se é uma cultura aberta, se é uma cultura de comercializantes e tudo, respeita o sistema deles. Vamos ver quando eles chegam à conclusão de que pode ser mais interessante para eles, porque as democracias têm diversas formas. Eles podem chegar a uma hora que falar o seguinte: olha, a gente hoje realmente já escolhe, mas tudo de um partido só. Então vamos fazer o seguinte: deixa ter 2, deixa ter 3. Não 30, feito existe em certos países, né? 30, 40 partidos, na verdade, não quer dizer nada também, né? Mas quem sabe a gente precisa disso. Mas, vamos ver. Então, eles têm à frente os desafios deles, que é isso: desacelerou populacionalmente. Como é que eles vão manter o ritmo de comércio deles se eles entrarem em guerra com o mundo? Como é que eles vão manter a prosperidade? Será que interessa uma guerra onde vão morrer os arrimos de família? Então, eles têm o desafio deles. Nessa ordem deve emergir a Índia. E nessa ordem deve emergir também o Brasil. O México já virou uma zona industrial conectada aos Estados Unidos. Inclusive porque tem um problema migratório lá, então interessa aos americanos também desenvolverem o nearshoring para não ter essa migração maciça de mexicanos para os Estados Unidos. Então isso aí eles já vão resolver. O México vai virando parte do NAFTA, que ele já é, e essa região vai se desenvolvendo. Quem tem que emergir somos nós. A América Latina, que já foi o continente da esperança, está afundando. E nós temos que, justamente, essa grande janela de oportunidade, que é o ecossistema de transição energética. Então, nós podemos ser a solução para a segurança alimentar e energética do mundo, se tivermos consciência disso e trabalharmos para isso. Finalmente, quanto à guerra em si, é o que eu disse antes. Eu acho que estamos na versão da guerra comercial, por enquanto. Ela já existe, né? Ela está fazendo essa reconfiguração de cadeias produtivas. O Brasil tem o comércio dele. Durante o governo mesmo, eu dizia isso: nós vamos dançar com todo mundo. Nós temos um comércio importante com a China, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós somos democráticos. Nós somos uma democracia e nós somos uma economia de mercado. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem nós somos. Nós não temos problema de nos relacionar também com sistemas alternativos, mas nós sabemos quem nós somos. Perfeito. Muito Bom, bom. acho que é isso, né, Boloninha? Por causa Senão do tempo. a gente vai ficar aqui Porque até tem amanhã. assunto aqui para ficar durante horas. A gente acabou que não falou tanto de investimentos, mas eu quero só fazer uma pincelada Por sobre o favor. rei Dálio. Sim, sim. Você concorda com ele? Que a China vai passar aos Estados Unidos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Sinceramente, eu mantenho aqui a humildade do economista que diz o seguinte: olha, se ela mantivesse a taxa de crescimento que ela vinha exibindo, sim. Não parece estar conseguindo manter aquela taxa de crescimento. Então, realmente não sabemos.
Mas é interessante isso. Falamos rapidamente do Soros com a teoria dele da alquimia das finanças e tal, e das bolhas. E ele é o que se chamaria de um investidor com janelas mais estreitas de trading. Ele entra explorando desequilíbrios econômicos que ele percebe, ele entra, bota a teoria dele, o Banco Central da Inglaterra não vai conseguir segurar artificialmente a libra esterlina. Então eu vou atacar. E aí ele ataca, e aí ganha ou perde, se estiver errado ou certo. É um tipo de janela. Na hora que o Brasil se estabiliza, ele deixa de ser a referência, e a referência passa a ser, por exemplo, um Warren Buffett, que defendia carteiras relativamente concentradas, porque o Brasil não tinha centenas de excelentes empresas, tinha algumas boas empresas. Então, justamente como não era uma economia de mercado pujante, era uma economia dirigista. Durante os 10 anos de governo militar, os últimos 10 anos de governo militar e os 30 anos da social-democracia no Brasil, nós ficamos ainda muito numa economia dirigista e relativamente planificada. Então, o que acontece? O Buffett já passou a ser uma referência interessante. Aí depois surge a grande estrela, que é o Dalio, que é o all weather. Qualquer que seja o tempo, eu vou por quê? Mas aí ele diz que ele explora ondas. Ele explora ondas curtas e ondas longas. Normalmente o cara ganha dinheiro primeiro e depois ele vai entender como é que ele ganhou. Então ele resolveu estudar a história depois. Ele ganhou dinheiro e aí depois falou, agora deixa eu ver como é que é. Entendi, já aconteceu várias vezes e tal. E aí ele continua aperfeiçoando o seu método e sua filosofia de investimento. Eu acho sensacional. Cada um tem seu alfa. Tem um alfa aqui, tem um outro alfa ali. Curiosamente, é uma questão de dose. Quem usa mais a dose micro de valuation de empresas está mais para o alfa. Quem usa mais a dose macro, olha, eu nem sei muito bem, o Dalio, por exemplo, não é bem essa empresa ou aquela, é a bolsa vai subir. Então ele está usando o beta, na verdade, ele está ainda no beta, na onda longa. Quando sobe a maré, vai subindo tudo, vai subindo tudo. Curiosamente, a frase é do Buffett, mas ela se aplica ao estilo de trading do Dalio, que explora ondas curtas e longas, médias e longas. E o Brasil está nessa permanente expectativa de pegar uma onda longa. Agora vai, agora estabilizou a moeda, agora vai, aí não vai. Falta o fiscal, aí faz o fiscal, agora vai. É o surfista que está com a prancha e toda hora ele acha que vai, mas já está lá 2 horas na água e não pegou a onda ainda, entendeu? Está na hora da gente pegar a onda e surfar uma onda dessa, entendeu? O que eu mais quero é a onda que a gente pegou ali de 2016 até 2021, depois a bolsa ficou um pouquinho de lado, foi ótima. Se vier uma dessa... E você vê, qual foi essa onda? O que motivou essa onda? A perspectiva das reformas, a saída do fundo do poço, a melhoria dos fundamentos. A melhoria dos fundamentos. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, Banco Central Independente, marcos regulatórios. Então, nós estamos na perspectiva das reformas. As reformas precisam prosseguir. E a consequência foi uma queda de juros, se a gente volta para 2016, de 14,25 para antes da pandemia, 4,5. Aí na pandemia foi para 2, mas aí já mudou pra caramba o panorama. Aí já era outro jogo. Aí já era outro jogo. Outra coisa. Mas fica aí a questão dos investimentos, o convite novamente para as aulas que vão se iniciar no dia 18 de setembro, tem QR Code aparecendo na tela, tem link na descrição para que vocês possam acompanhar mais dos raciocínios da cabeça do Paulo Guedes e também ver o que a gente está preparando nesse MBA, que vai ser muito interessante. Bom, eu quero agradecer de novo aos jovens digitais do Grupo Primo, aos Perini, que são os sócios. Isso. Não é isso? Então, nós juntos estamos nessa tarefa de compartilhar. Vocês na tarefa de distribuir conhecimento. E eu de compartilhar minha experiência e meus estudos aí ao longo do tempo da melhor forma possível para que a gente possa ir juntos aí para o caminho da prosperidade. Perfeito. Com certeza. Muito obrigada pela participação, Paulo. Vocês podem encontrar a gente aqui semanalmente com mais conteúdos como esse, aqui no canal dos sócios e também em todas as plataformas de streaming de áudio. E
Também vocês podem me encontrar no @maluperini. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, e aqui no podcast Sócios. Ao nosso convidado, novamente, muito obrigado pela presença, foi uma honra. A quem nos assistiu, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Beijos.